Obrigado pela presença de vocês e participação no nosso webinar a respeito de Factory Manufatura Avançada em Ação. O pessoal deve estar entrando aqui na sala, vamos aguardar mais um minutinho, e aí a gente já começa a apresentação. Aqui. Ok. Bom, vamos começar a apresentação, então. O tema de hoje é eFactory, a manufatura avançada em ação. Vamos falar um pouquinho de conceito, estudos de caso. eFactory, um pouquinho da visão da Mitsubishi Electric sobre manufatura avançada. Então, espero que hoje seja bem proveitoso aí para vocês. A duração desse webinar é de 30 minutos, e no final a gente vai abrir para um pouquinho de uma sessão de perguntas e respostas, né? Eu acho que como a indústria hoje tem a parte de desafio, né, que precisam ser enfrentados aí por causa da demanda de mercado, né? Então, hoje em dia, o que temos, né? Temos o desafio de fazer um produto com o menor custo possível, com o menor prazo possível e com a melhor qualidade possível. Antigamente, esses três fatores eles não casavam, mas hoje, pela demanda de mercado, se as indústrias não atenderem o menor custo, o menor prazo e a melhor qualidade, ela vai perder market share. Então, a gente espera aí falar um pouquinho de alguns casos aí, como que a Mitsubishi Electric pode auxiliar aos clientes, né, a enfrentar esses desafios. Eu vou falar um pouquinho de mim. Meu nome é Hélio Sugimura, sou gerente de marketing da divisão de automação industrial da Mitsubishi Electric, sou engenheiro formado pela PUC, engenheiro elétrico formado pela PUC São Paulo, com pós-graduação em administração em empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Eu também queria saber um pouquinho do perfil de vocês aí, e aí eu consigo direcionar um pouquinho mais o tema ou exemplos em relação ao perfil de vocês. Então, eu vou deixar aqui uns 30 segundinhos aí para o pessoal responder um perfil um pouquinho, né? E aí a gente passa para frente, ok? Então, vou deixar uns 30 segundinhos. Legal, o pessoal está participando. Estou gostando de ver. Excelente. Ok. Bom, vamos lá então. Bom, vou falar um pouquinho da Mitsubishi Electric antes de entrar no tema, né? A Mitsubishi Electric é uma empresa japonesa com sede em Tóquio, tem aí quase um século de vida, e o faturamento mundial está por volta de 38 bilhões de dólares, e somos aí mais de 138 mil funcionários em 40 países. Desses 38 bilhões de dólares, por volta de 25% aí é a participação da divisão de automação industrial. E a divisão de automação industrial, nós temos esse portfólio de produtos no Brasil, onde os clientes podem encontrar via distribuidores ou integradores de sistema, né, e ela é composta por monitoramento de energia e seus multimedidores. Na parte de automação, temos a linha de CLPs e HMs. Na parte de acionamento e movimentação, temos inversores de frequência, servoacionamentos, motion controllers e robôs industriais. Na baixa tensão, temos a linha de disjuntores, contatores e relés de sobrecarga. E, finalmente, na linha de software, temos a linha de software para programação dos nossos equipamentos e um software supervisório em ambiente 64 bits. Né? Agora, em relação à manufatura avançada, como eu comentei, né, temos aqueles 3 desafios. Eu queria começar com um exemplo de customização em massa. Então, acho que nada mais simbólico de um produto de massa, né, que seria a Coca-Cola. Mas mesmo já a Coca-Cola ela começou a trabalhar aí numa forma de customização em massa. Então, pelo site ali de baixo, né, é um site americano, os clientes podem customizar suas garrafas, suas latas de Coca-Cola, né? E aí, desde que esse processo foi iniciado em 2014, a Coca-Cola vendeu 140 milhões de garrafas personalizadas com mais de 500 mil nomes. Através desse site. Então, temos aqui um exemplo de um produto que é puramente produção em massa, que ele está começando a fazer uma oferta em customização em massa. Um outro produto que trabalha muito com sazonalidade e era muito conhecido na parte de produção em massa e que tem
tem a tendência agora de partir para a customização em massa a indústria de têxtil, de confecção ou moda, né? Ela era conhecida em trabalhar com estoques muito altos e demandas não previsíveis, né? Então, isso obriga as empresas da cadeia inteira a trabalhar com estoques muito altos, e aí, por consequência, risco de perda de venda ou excesso de estoque na outra ponta, né? E hoje em dia, o que acontece? Temos N fatores aí que são complicados de serem previsíveis, né? Então, por exemplo, o que pode afetar o setor da moda? A parte de fatores climáticos, ou divulgação em redes sociais, ou sazonalidade na parte de algum evento, alguma repercussão em mídia social, ou alguma promoção. Então, isso força a cadeia produtiva a trabalhar com um estoque menor, com prazo melhor e mantendo a qualidade, senão ela perde market share, né? Além da indústria de alimentos e bebidas, né, bebidas e têxtil, temos também a movimentação da revolução da manufatura em vários países, né? Então, no Brasil, foi começado a falar de indústria 4.0, internet das coisas, mas isso não é um movimento isolado. Então, outros países como China, Índia, Taiwan, ou mesmo Japão, têm trabalhado no mesmo movimento, mas com nomes diferentes, mas basicamente é o que o pessoal chama de manufatura avançada. Essa tendência tem sido trabalhado no Japão aí já ao longo dos anos, né? E aí o pessoal do Japão, a indústria japonesa costuma falar monozukuri, que seria a arte da manufatura, e aí movimento esse que tem algumas ferramentas para apoiar a manufatura no Japão, por exemplo, Kanban, que seria produção por demanda, Kaizen, melhoria contínua, o Kaioki, que são dispositivos para prevenção de erros, e Andon, que seria acompanhamento de produção. Então, de novo, voltando para a manufatura, na customização em massa, vendo a parte de qualidade e prazo e tudo mais, e custo, né? Hoje em dia também vemos muito a parte de virtualização da linha de produção. Então, temos o quê? O movimento de que a linha de produção tem que ser lean, tem que ser enxuta, e, ao mesmo tempo, produção flexível, né? Um desses movimentos tem trabalhado o quê? Na parte de virtualização da linha de produção. Então, ele vai fazer vários tryouts, e aí, depois que tiver tudo ok na parte virtual, ela vai colocar em prática. Então, temos aqui nesse slide, no lado esquerdo, o modelo virtual, e no lado direito, a linha de produção funcionando depois que ela foi testada virtualmente. Então, esse aí é um dos movimentos que o pessoal tem falado sobre manufatura avançada. Isso quer dizer o seguinte, que na parte de produtiva, agora a manufatura tem tido muito mais influência em relação às outras cadeias, né? Então, hoje em dia, a gente pode ver que a produção, ela puxa outras demandas. Então, a parte de manutenção, ela vai depender muito da parte de uma manutenção bem feita para reduzir o downtime. Ela vai depender muito de uma cadeia de engenharia para poder desenvolver uma linha de produtos, uma linha de produção eficiente. Ela vai trabalhar muito na parte de entrega para o cliente final, porque nada adianta você ter uma produção eficiente, mas uma entrega que não é a contento. E também trabalhar na cadeia de fornecimento de matéria-prima. Então, vamos imaginar uma empresa hoje de indústria eletrônica que faz smartphone. A gente sabe que a cada ano, ou a cada semestre, ou a cada 9 meses, são lançados novos modelos aí de smartphones aí de uma determinada marca ou outra, né? Então, imagina o seguinte, antigamente era possível você desenvolver um produto, testar no mercado, depois fazer uma linha de produção e soltar no mercado. Hoje em dia, a dinâmica do mercado não permite isso, ela pede novidades num prazo menor. Então, qual que é a tendência hoje? Que os fabricantes de produtos, por exemplo, no caso eletrônico, que eu tenho falado aqui, ao mesmo tempo que ela desenvolve o produto, ela já está desenvolvendo a linha de produção, ela já está montando a linha produtiva. E aí, toda a cadeia de fornecimento, por exemplo, vamos pensar no smartphone. Então, o fornecedor da tela de LCD, o fornecedor do microprocessador, do conector, da bateria, também está trabalhando no mesmo ritmo, desenvolvendo o produto e a linha de produção, para que essa cadeia possa ser integrada, né? Então, temos aqui
não somente a digitalização e os dados em tempo real e desenvolvimento de produtos no fabricante final, mas também em toda a cadeia de produção ou cadeia de engenharia, sendo puxada por essa demanda de mercado, né? Então, hoje, qual que é o desafio, né? O que a gente tem que mudar para conseguir acompanhar essa tendência? Porque hoje, como eu tenho comentado aí, você precisa de mais eficiência, mais flexibilidade e, ao mesmo tempo, mais qualidade e mais velocidade. Antigamente, você não tinha, ou você ganhava um, mas sacrificando o outro. Agora, não, a demanda é eficiência, flexibilidade, qualidade e velocidade ao mesmo tempo, né? Em relação, e a gente tem que começar sempre com algumas perguntas, para que a gente possa trabalhar aí na parte de manufatura avançada ou alguma tendência em relação a isso, né? Então, as indústrias, elas precisam se perguntar primeiro, qual que é o objetivo de você digitalizar ou trabalhar com manufatura avançada ou qualquer passo aí da parte de melhoria contínua? Qual que é o objetivo final, né? E quem que vai ser o beneficiado? Por exemplo, é o cliente final, uma redução, se o produto já está redondo, seria, de repente, uma redução de custo interna, uma melhoria de eficiência operacional. Então, a gente tem que ver, aplicando esses conceitos de manufatura avançada, quem que vai ser o beneficiado, o maior beneficiado, digo. E qual que é o diferencial competitivo que isso vai te trazer, tá? Então, a gente tem que responder essas 3 perguntas, e aí a gente tem que colocar na cabeça o seguinte, que a IoT, ou a parte de manufatura, a parte de digitalização, coisa nesse sentido, não é o objetivo final, mas sim uma ferramenta que vai suportar as 3 perguntas respondidas anteriormente. Então, a gente tem que pensar o seguinte, que essa parte de digitalização, essas ferramentas de virtualização, softwares, ferramentas, inteligência artificial, robôs, tudo mais, ele não é o objetivo, mas sim a ferramenta que vai te auxiliar a ter uma produção mais eficiente, né? Antes de passar aqui para um pouquinho da parte de estudos de caso, eu queria passar aqui na parte de umas perguntas para ter uma ideia do entendimento de vocês sobre manufatura avançada. Também vou dar uns 20 segundinhos aqui, peço que vocês respondam, por favor. E aí eu consigo, aí, de repente, dependendo da resposta, direcionar ou explicar, deixar mais casos, né, em relação ao que eu vou apresentar mais para frente. Legal, o pessoal está participando, muito legal. Ok. Opa. Legal. Ok. Uhum. Mais uns segundinhos. Ok. Bom, legal. Bom, pelas alternativas lá, e até para abrir um parênteses, né? Muita gente, quando vai falar de manufatura avançada, a primeira impressão é, vamos colocar um robô e aí a nossa manufatura fica avançada, né? Então, pela resposta que vocês deram, já está bem consciente que, não, robô não seria o símbolo ou o sinônimo de manufatura avançada, né? Como eu falei, a gente tem que pensar o seguinte, que a tecnologia vai ser uma ferramenta, mais uma ferramenta para melhorar a cadeia produtiva, ok? Então, deixa eu avançar aqui o slide. Bom, vou falar um pouquinho aqui do eFactory, né, que seria a visão da Mitsubishi Electric sobre manufatura digital, e aí falar um pouquinho dos estudos de caso e até explicar que não é nem um conceito tão novo assim, que a gente já tem aplicado aí, né, já tem vários casos práticos aí, né. Então, o que é o eFactory, né? Basicamente, combinação de TO e TI, né? TO, só para relembrar, é tecnologia da operação, e TI, tecnologia da informação. No próximo slide eu vou mostrar uma pirâmide explicando melhor isso, né? E é uma combinação de plataforma de soluções. Então, o que acontece? Nenhuma empresa fornecedora de soluções para a indústria, ela consegue fornecer toda a solução, todo o pacote. Então, ela depende de uma plataforma. Então, a Mitsubishi Electric vai ter a linha de CLPs, por exemplo,
mas a parte de ERP vai ser uma outra empresa, a parte de sistemas de visão, sensoriamento vai ser uma outra empresa, a parte mecânica vai ser uma outra empresa, máquinas de ferramenta, outra empresa. Então, para você ter uma manufatura avançada, né, e utilizar a tecnologia da melhor forma possível, a gente tem que procurar o quê? Parceiros onde eles são bons em cada ramo de atuação. Esse é o ponto a ser explicado, né? Também a parte do e-factory, né, seria assim, utilizar a tecnologia como uma ferramenta para auxiliar no design e desenvolvimento, a produção e manutenção de determinado produto, né? Então, trabalhar na parte de produção, mas que ela troque dados ou te passe informações que auxiliem na melhoria da produção, né? Com isso, reduzindo o TCO, que é o custo total de propriedade, dar um suporte ao Kaizen, que seria dar um suporte a atividades de melhoria contínua, né? E auxiliar as atividades de manufatura para que a determinada empresa esteja um passo à frente em suas atividades. Então, sempre procurando a parte de melhoria contínua. Então, como eu falei, a parte do e-factory e a parte dos fornecedores de automação, né, formaria a e-factory alliance. Então, o que eu quero dizer, união dos dois mundos, TI e TO? É isso aqui. Você pegar os dados de chão de fábrica, os dados de produção, com o TI, que seria, por exemplo, o ERP, o corporativo, né? Então, hoje em dia, a gente sabe que na indústria são dois mundos aí que, até em muitos casos, infelizmente, conflitantes, né? Então, tem o pessoal do corporativo que quer os dados de produção. Mas aí eles usam sistemas caríssimos e tudo mais, porém ela não consegue pegar os dados de produção em tempo real, né? Então, às vezes, até no chão de fábrica, eles têm software ou equipamentos aí, topo de linha, mas essa troca de informações não é constante, não é frequente, não em tempo real, então a gente acaba perdendo muitas oportunidades de melhoria na linha de produção, né, na cadeia produtiva e desenvolvimento de produtos, né? Então, o nosso produto aqui, só para exemplificar aí, a gente trabalha na cadeia intermediária, que seria Edge Computing, seria a computação intermediária. Então, por exemplo, a nossa linha de CLPs, ela pode pegar a parte de dados de chão de fábrica e ela já alimenta um banco de dados SQL, onde um ERP corporativo pode pegar os dados e trabalhar na forma que for necessário. Então, na verdade, ele não é uma substituição ao software supervisório, mas um complemento às suas soluções de automação, né? Então, o objetivo é pegar os dados de chão de fábrica, integrar com o ERP e vice-versa, né? Isso é um gap aí que a gente tem visto aí ao longo do tempo, né? E aí, do lado do Simple Factory, a gente até reforça, né, que a gente tem trabalhado nesse conceito desde 2003. Então, assim, não é um conceito novo, temos várias aplicações aí pelo mundo, né? Então, como eu comentei na parte de colaboração nessa aliança aí, não adianta você só ter um player de automação de ponta, né? Mas também trabalhar na parte dos componentes, né? Na parte de software, e também ter integradores de sistema aí confiáveis, né? Que são alguns casos, mas, de novo, não está fechado a esses nomes. Aí cada empresa trabalha aí como parceiro. Mas o ponto em questão ninguém faz de tudo. Então, para você viabilizar a manufatura avançada, a manufatura digital, Indústria 4.0, que nome que vocês adotem nas empresas de vocês, é necessário você pegar a expertise de cada parceiro. Como eu falei, mais de 14 anos de experiência aí nesse ramo, né? Uma outra coisa também que a gente tem que pensar na parte de manufatura avançada, pensando, né, que a gente tem aí um investimento a ser feito e aí a gente tem que passar para a gerência, para a diretoria, a parte de payback, né? Acho que payback é um dos pontos aí que as empresas têm trabalhado muito, né? Porque imagina o seguinte, o recurso financeiro é limitado, né? O investimento é grande e aí você tem um desafio na linha de produção. Então, o ponto aqui é você buscar oportunidades acessíveis, né? Então, não se preocupe em querer falar, não, temos que trabalhar com manufatura avançada, indústria 4.0, vamos
investir muito dinheiro e usar esse roadmap. Não. O ponto é, vamos buscar oportunidade acessível. Vamos começar a pegar, por exemplo, oportunidades que são mais fáceis, né, de ter um retorno de investimento, né, e aí, aos poucos, né, conseguir o apoio da gerência, apoio do pessoal de chão de fábrica, apoio do pessoal de TI, para falar, olha, estamos fazendo aí, ou fizemos tal movimento, né, e estamos conseguindo aí redução de custo, melhoria de qualidade, redução de lead time, em relação à nossa expertise, nossa cadeia produtiva, né? Então, reforçando que você aplicar a manufatura avançada, a indústria 4.0, não é um jogo de tudo ou nada. Você não tem que sair de uma planilha manual, apontamento em caneta, para um sistema RP topo de linha de milhões de reais de investimento. Não. Ele tem que ser modular e escalável. Então, o que a gente tem aplicado nos clientes, né, e mostrado para os clientes é o seguinte: vamos começar com uma máquina, depois com uma célula, depois com uma linha, depois com uma unidade de negócio, uma planta. Então, uma das preocupações para você melhorar a performance da operação é que ela seja modular e escalável. Não tenta investir nesse jogo de tudo ou nada, porque o risco é muito alto e aí pela experiência aí, não só na parte de manufatura, mas até quem já implantou um RP sabe que se for fazer tudo ou nada, acaba sendo assim, o custo final acaba ficando muito mais caro do que o planejado. Então, no caso da manufatura, é o mesmo raciocínio. Vamos trabalhar de uma forma modular e escalável. Okay? E aí, de novo, né, sempre justificando o payback, mostrando exemplos, e aí ganhando a confiança do pessoal, né, do chão de fábrica, diretoria, clientes, e fazer desse trabalho uma melhoria contínua, e aí mudando até a cultura da empresa, por que não? Né? Aí, um pouquinho do eFactory, né, só para exemplificar que não é um caso nem tão novo, mas temos aí mais de 200 empresas pelo mundo, com mais de 7.700 sistemas instalados, né, onde as nossas ferramentas, e lógico, com os parceiros, a gente conseguiu, né, o cliente final conseguiu atingir os objetivos, né. Então, vou começar aqui, por exemplo, com um exemplo dentro de casa, né. Não adianta a gente falar isso e falar e não aplicar dentro de casa. Então, por exemplo, temos aqui no Japão um caso de uma linha de eletromecânicos, né? Uma fábrica de eletromecânicos da Mitsubishi Electric, onde o grande desafio é que você precisava produzir uma grande variedade de produtos num menor prazo possível, numa melhor qualidade possível, né? E você não tinha muito investimento para construir uma fábrica nova. Né? Então, por exemplo, aqui são 14 mil itens diferentes, né? E mantendo ou melhorando o nível de qualidade. Então, alguns movimentos foram feitos, né? Então, mudar o conceito de linha contínua para uma linha em célula, né? E, por exemplo, aqui, né, troca de dados do chão de fábrica, onde você permitiu, né, todo esse ciclo aqui integrado. Né? Então, recebimento de ordem de produção, que iria iniciar o processo produtivo, que também está monitorando a qualidade de uma forma contínua, registro de dados dos testes, né? Rastreabilidade do produto, criação de modelo para, de repente, melhorar a produção, ou até o design de produto, e melhorando a previsão de demanda, né? Então, por exemplo, aqui na parte de parafusamento, né? Então, a gente mudou do gerenciamento de resultados para processo. Só explicar aqui o que é isso, né? Então, antes o produto era feito e no próximo estágio você tinha lá aprovado, reprovado. Então, você dependia do resultado. Aí, o que acontece? Para você melhorar os parâmetros da linha, então foi feito o quê? O monitoramento pelo processo. Então, aqui foi monitorado, por exemplo, o torque aplicado em cada parafusamento, e aí, à medida que ele começasse a desviar, por exemplo, era um sintoma de que o molde plástico estava com algum problema, ou o parafuso estava com algum problema, ou até mesmo a máquina estava com algum problema. Então, a gente conseguiu evitar, por exemplo, que produtos com qualidade reprovada fossem para a próxima cadeia. A gente estava acompanhando o processo de uma forma online.
né? E, de novo, para tudo isso acontecer, você precisava ter troca de dados aí em tempo real. Uma outra forma também que isso permitiu uma melhoria na nossa linha foi reduzir o footprint da linha, né? Então, como eu falei, saindo de um conceito de linha de, aqui no caso, 70 metros, né? 35 metros para ir e 35 para voltar, a gente conseguiu aí reduzir aí para praticamente 1/6, né, de área instalada, né? Então, ela saiu de um conceito de linha para célula. Então, reduzimos aí o footprint. E como resultado, tivemos uma produtividade 30% maior, uma taxa de operação 60% maior, o número de processos foram reduzidos e era instalada menor. Um outro caso aqui que temos, né, no estudo de caso 2, aqui é de um cliente responsável pela parte de montagem de placas eletrônicas, né? Então, ela tinha o seguinte desafio: identificar os motivos de parada de linha. Ele tinha uma perda de produção devido a erros de inserção de peças nas placas, né? E ele não tinha dado coletado, né, para poder identificar o que estava acontecendo. E aí a solução que foi colocar sensores de vácuo, melhorar a parte de ações de manutenção preditiva, ter a coleta de dados de perda de produção e parada de equipamento, para o uso do departamento de produção, engenharia, e utilização de computação intermediária. Então, pegar os dados de chão de fábrica e jogar no corporativo, no ERP, né? E também um outro desafio aqui é que você dependia muito da habilidade do operador, né? Então, se uma máquina parava, se fosse um operador com experiência, ele conseguia resolver o problema mais rápido. Se fosse um operador mais novo, com pouca experiência, a linha ficava mais tempo parada. Então, com a implementação dessa parte de tecnologia, o cliente conseguiu melhorar a performance, né? Então, isso aqui é um pouquinho do que eu expliquei há pouco. Então, ele teve que coletar os dados de produção, os dados de equipamento, os dados de qualidade, né? Os dados de erro de processo, por exemplo, de produção, e jogando tudo isso, né, lá para o corporativo, através aí de computação intermediária. Então, conectar os dados de chão de fábrica para o ERP. Como resultado, tivemos o quê? Uma produtividade 30% maior e a perda de qualidade 50% menor. Tá? Esse aqui é um exemplo aí que foi necessário um grande investimento, né? Mas o próximo exemplo aqui é para mostrar que não necessariamente você precisa entrar com investimento alto, né? Como eu falei antes, ela tem que ser também modular e escalável, para que você possa aí, com pequenos investimentos, melhorar o seu processo produtivo, né? Então, aqui temos um caso de uma empresa de componentes eletrônicos, que ela tinha aí uma parada repentina da bomba de vácuo, na parte de inserção, e a cada 3 ou 5 anos. Então, ela funcionava, de repente parava, isso aí causava um grande transtorno, né? E aí, o que aconteceu? Aqui a solução foi bem simples, a manutenção preditiva, só monitorando o consumo de corrente do motor. Então, só utilizando sensores de corrente, né, e monitoramento por CLPs aqui. Nesse caso, os CLPs, toda vez que essa bomba de vácuo começasse a ter um pico de consumo de corrente, quer dizer que era um sintoma de que o componente iria falhar. Então, você conseguia acionar a manutenção preditiva, o departamento de manutenção, antes da parada de linha, né? Isso aí melhorando o tempo de máquina rodando. Né? Agora, um estudo de caso número 4. A gente tinha, o cliente aqui tinha um desafio, né? Do seguinte, é uma linha que faz módulos eletrônicos, e aí no processo de parafusamento, né? Então, quando vinha aí um funcionário novo, ele tinha que ser treinado e tudo mais, mas isso acabava provocando um aumento de erro de montagem pelos funcionários novos. E aí o nível de qualidade ficava muito dependente do operador, ou do produto que ia ser produzido, ou da ferramenta utilizada. Então, quer dizer, você não tinha uma qualidade constante, uma qualidade assegurada. Então, uma solução aí simples foi a criação de ficha de instrução, né, que permitia um rápido treinamento dos novos operadores, e esses dados ligados a um CLP, por exemplo, e a um software de análise de dados, foi possível fazer uma análise de dados de performance de produção pelo departamento de engenharia de processo e produto. Né? Então, por exemplo, esse aqui é um layout, né, do que foi utilizado
nesse caso, opa, deixa eu voltar aqui um slide. Então, você quer uma célula convencional, né? Em vez da folha de produção, literalmente uma folha, ela foi colocada numa IHM, e aí um CLP coletando os dados, acionando as parafusadeiras e trocando os dados com a IHM. Né? Isso aí auxiliou a reduzir para zero o número de erros para o próximo processo. Então, você utilizando aí a tecnologia, né? De novo, o que eu quero como objetivo na linha de produção? Quero reduzir o tempo de treinamento, quero reduzir o nível de erro, quero melhorar a produtividade. Ok, vamos utilizar, então, com esses objetivos definidos, qual o melhor hardware ou solução, né, para implementação. Então, nesse caso, foi utilizado aí sistemas para setup automático, né, sistema Poka-Yoke, então Pick-to-Light, então determinado produto ia ser produzido. Então, o próprio sistema já falava, você vai pegar esses parafusos aqui. Aí, no quadro superior à direita, o próprio sistema de parafusamento tinha um controle de torque para saber se ele foi apertado da forma correta, até indicação por luz aqui. Né? Na parte inferior esquerda, aqui é um exemplo da tela da IHM, onde a própria IHM mostrava, você vai colocar tal parafuso em tal ponto. Depois que o parafusamento era feito, a IHM mostrava o próximo ponto de parafusamento. Né? E o interessante, assim, como eu falei, se você conectar esses dados de produção e analisar, por exemplo, o tempo de produção de determinado item, você consegue melhorar o seu processo. Então, olha que interessante, no quadrinho do lado inferior direito, aqui temos, por exemplo, 3 operadores, A, B ou C, num determinado produto. Né? Então, cada conjunto de 3 barras é um produto. Então, vamos lá, se a engenharia de processo falou, não, cada produto tem que ser montado em 15 segundos, né? Ou 15 bases de tempo. Aí a gente vê aí, por exemplo, que em determinado produto só um operador está ultrapassando o tempo. Então, o que a gente pode pensar? Vamos retreinar esse operador, para que ele possa atingir o takt time da linha. Então, você pegando esses dados de chão de fábrica, você consegue ver isso. Vamos retreinar tal operador. Agora, no exemplo do meio aí, que os 3 operadores estão usando mais tempo que o projetado para produzir algum determinado produto, né? O que acontece? O que a gente consegue ver? Ou você precisa retreinar os 3 operadores, uma possibilidade, ou para reduzir esse gargalo, melhorar o processo produtivo. Então, será que a célula não pode ser melhorada? Será que o design do produto não pode ser melhorado? Né? Porque, de novo, né, os desafios para a manufatura atual é menor custo possível, melhor prazo possível, na melhor qualidade possível. Né? Então, você consegue ter esse feedback e melhorar o processo produtivo. Né? E, de novo, chão de fábrica para o corporativo. Né? Então, nesse caso aqui, qual que foi o resultado? Um lead time de produção 30% menor. O tempo de treinamento, né, como você tinha a parte de instrução direto na IHM, o tempo de treinamento reduziu bastante, então a qualidade de produto e processo não dependia de um operador ser bem treinado ou não, então o operador com pouca experiência poderia tranquilamente montar determinado produto. E como eu falei, o problema de qualidade para o próximo processo caiu a zero, né? Então, aqui são alguns exemplos de como integrar os dados de chão de fábrica, né, para o corporativo, né, e passar isso para a cadeia de engenharia de processo, produção. No final das contas, o cliente vai ser beneficiado, porque ele vai ter um produto de qualidade, com custo aceitável, num prazo aceitável, né. Eu acredito aí que isso aí seja o desafio aí das empresas aí, já é um desafio, né, e que a competição tende a aumentar, né. Eu espero aí que nesse tempo aí eu tenha conseguido passar um pouquinho do conceito da manufatura avançada, né, então não bitolar que você tem que sair da tecnologia para o processo, é o contrário, o que você quer atingir e utilizar a tecnologia a seu favor, tá. E aí, de novo, durante o ano a gente vai ter mais webinars, né, com mais temas interessantes aí para auxiliar
a parte de manufatura, né? Divulgar um pouquinho aí da tecnologia e das soluções que a gente tem trabalhado, né? E aí vamos abrir um pouquinho aí para perguntas, né? Vamos ver aqui. Ok. Uma das perguntas aqui que eu recebi. Como é visto pela Mitsubishi Electric o nível de profissionais do setor industrial no Brasil? Ok, o Luiz Eduardo aqui, né? Respondendo sua pergunta, sim, o nível está bem desnivelado, mas isso aqui não se limita a empresas pequenas, empresas de porte médio e grande também, né? Então, o ponto é o seguinte, o nível ele está assim, desnivelado, mas, de novo, o ponto é a gente treinar os profissionais, né, com produtos de qualidade, ter produtos mais fáceis de utilizar. Então, antigamente, por exemplo, você programava um CLP ou IHM, até mesmo um robô, era muito complicado, né? Então, a gente vê que é um desafio, tá? Mas a gente tem procurado o quê? Produzir e divulgar as melhores tecnologias mais flexíveis e tentar, vamos lá, desmistificar que tal produto é complicado, né? Então, a gente tem, por exemplo, ações de e-learning, que vocês podem baixar no site, treinamentos em loco, treinamentos gratuitos aqui no escritório, temos parcerias com instituições de ensino, para que a gente possa habituar os clientes ou treinar os clientes, né, ou até estudantes, para que elas possam usar essa tecnologia de uma melhor forma possível. Porque se a gente for ver o nível do pessoal no exterior, por exemplo, o nível e a tecnologia que eles têm é bem avançada, né? Então, a gente tem que trabalhar de uma forma que essa tecnologia que tem lá fora seja implementada no Brasil de uma forma, tropicalizada. Então, a gente vê que é um desafio, mas a gente procura aí treinar o pessoal, né? Melhorar o nível do pessoal. Ok. Vamos lá. Tem uma outra pergunta aqui, do Leonardo. Preciso receber materiais a respeito da indústria 4.0. Estou escrevendo um TCC do curso de engenharia de controle e automação a respeito. Legal. Sim, a gente tem alguns materiais que são possíveis de ser abertos. Aí, manda o seu e-mail pelo privado aqui. Já tem um e-mail? Legal. Ok. Depois eu mando o e-mail, as informações materiais para você, sem problema nenhum. Vamos lá. Uma outra pergunta. Nosso MES interface é dimensionado para se comunicar com nossos equipamentos de controle via rede, também via sinais digitais ou analógicos? Tá. Nesse caso aqui, não. O MES interface, assim, é Manufacturing Execution System. Então, é uma interface para esse sistema de execução da manufatura. Então, o que ele vai trocar são informações de bancos de dados, né? Então, no nosso caso em particular, o nosso módulo que é encaixado no CLP, você consegue alimentar diretamente um SQL, ou até base de dados abertos, como o MySQL, né? Então, não, a gente vai trocar dados, né? Aí, para digitais analógicos, aí você tem as redes convencionais. Então, ok. Vamos lá. Ok. Uma outra pergunta que eu recebi aqui, do Elisberto, se a Mitsubishi Electric planeja aumentar o número de produtos da sua linha atual. Sim, aqui no marketing a gente tem recebido aí roadmap de produtos aí, a gente tem trabalhado até de uma forma interessante de um produto ser lançado no exterior e praticamente de forma simultânea aqui no local. Sim, a gente, mas de novo, né, nem toda empresa consegue ser bom em tudo, né, então a gente vai, obviamente, ver se a aplicação, se o material que é lançado lá fora é aplicável para o mercado local. Ok. Mitsubishi oferece treinamento para os equipamentos de chão de fábrica que ela oferece? Se sim, como funciona? A pergunta do Fábio. Ok. No nosso site, temos a parte do e-learning. Então, você pode baixar gratuitamente cursos em português e estudar aí vários tipos de produtos, redes industriais, inversores de frequência. Uma outra forma seriam treinamentos gratuitos aqui no nosso escritório. Aí são, por exemplo, micro CLP, IHMs, inversores de frequência. Temos aqui um calendário gratuito, inclusive essa semana a gente está tendo até treinamentos
locais, né, com emissão de certificado. Né? Vamos lá. Aqui já. Vamos lá. Maio, Siemens é bem competitiva no intuito de implementar o conceito da indústria 4.0 em alguns clientes. Nas soluções compatíveis com outros fabricantes. Exemplo, clientes que possuem base instalada Siemens, Schneider, Rockwell, conseguem integrar base de dados desses fabricantes ao nosso sistema? Respondendo, sim. O que acontece? Na parte do MES Interface, a gente tem um módulo que é encaixado no nosso CLP, então, quer dizer, a base já está no nosso CLP e troca dados com o sistema MES de determinada empresa. Porém, o que acontece? Nós temos uma linha de HMs, a GT27 e a GT25, que você também pode trocar dados direto com uma base de dados, né? E aí a IHM tem drivers para outros CLPs. Então, respondendo sua pergunta, sim, e a gente consegue fazer isso via IHM. Acho que vou ter tempo mais para uma pergunta aqui. Vamos lá. Edge Computing é alternativa para uma fábrica que deseja digitalizar seus processos sem utilizar sistema escada tradicional? Na realidade, não. Esse seria um sistema que poderia rodar em paralelo ao software supervisório, né? Então, de novo, hoje a gente tem dois mundos. Então, tem uma empresa com RP corporativo, aí com N marcas de RPs, e aí o pessoal já está com uma base instalada de software supervisório que está funcionando lá, atende ele. Né? Acho que a questão é que integrar os dois ambientes, né? Então, a ideia não é substituir o SCADA, mas ele ser uma ferramenta para melhorar essa troca de dados, né? Então, se a empresa já consegue fazer isso via software supervisório, excelente. Mas é que muitas empresas que a gente tem visto, e mesmo mundialmente, não é um fato isolado no Brasil, tem essa dificuldade. Então, essa parte do Edge Computing, computação intermediária, é pegar esses dados e jogar, mas não substituir o software supervisório, não. Até trabalhar em paralelo, né? E é isso aí. Legal, acho que eu tenho aqui... Deixa eu ver, Jaime. Tem mais uma última pergunta aqui, aí o restante, na medida do possível, eu vou respondendo por e-mail, ok, pessoal? Vamos lá. Com o crescimento da automação no processo produtivo, como a Mitsubishi Electric está tratando a qualificação das equipes de manutenção de máquinas, equipamentos e equipe de TI? Na manutenção, a equipe mesclada entre eletrônica e mecânica, as contratações atuais estão focadas em pessoas com formação mecatrônica. Ok, vamos lá. No nosso caso, a gente tem algumas parcerias com universidades, e aí, por exemplo, algumas universidades a gente tem trabalhado com o pessoal de mecatrônica, outros com elétrica, mas concordo, hoje muitas escolas estão com eletrônica, mecatrônica, mas pelo que eu tenho visto, alguns currículos também de eletrônica estão indo para, já sendo abordados no curso de mecânica, né? É que no final das contas, a gente está vendo que as próprias instituições de ensino estão vendo que não tem como fugir disso, né? A parte de mecânica, ela vai envolver automação, não tem jeito. Mesmo as máquinas ferramenta hoje em dia, ela tem muito mais eletrônica embarcada, né? Você tem aí equipamentos super avançados, já de novo, né, apoiando essa troca de dados de chão de fábrica num nível corporativo, né? Então, agora na parte no usuário final, né? Então, são dois tipos de conversa, né? Então, a gente tem que tratar com o pessoal de TI com uma abordagem e o pessoal da linha de produção com uma outra abordagem, porque as linguagens são diferentes, né? O objetivo, no final, é o mesmo, só que a gente tem que saber aí traduzir melhor, né, a solução que a gente tem para a necessidade dos dois públicos, né? Apesar de estarem na mesma empresa, são necessidades diferentes, né? Então, a gente procura aí ter reuniões aí com os dois times aí. Legal? Acho que hoje foi bem produtivo, gostei aí das perguntas, um nível bem legal, né? Espero aí poder ajudar e, à medida do possível, respondendo por e-mail as outras perguntas, ok? Bom, obrigado, tenham um bom dia.